Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o advogado José Domingos Valarelli Rabelo. Nascido em Sorocaba no dia 8 de junho de 1951, José Domingos Valarelli Rabelo é casado com Ana Maria Rabelo e pai de Alexandre e José Eugênio. José Rabelo foi governador do Distrito 4620 entre 2001 e 2002 e é coordenador distrital de imagem pública do Rotary, cargo que assumiu em 2007. Foi secretário municipal de Negócios Jurídicos em Sorocaba entre 1998 e 2001 e secretário municipal de governo entre 2004 e 2006. Rabelo, seja muito bem-vindo ao programa Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Os agradecimentos à nossa Fundação Baldino do Amaral, ao jornal, TV Jornal Cruzeiro do Sul, a TV Com e especialmente a toda a equipe da Fundação Baldino do Amaral. Quero agradecer e esse agradecimento dirijo ao nosso querido amigo e irmão Laelso Rodrigues. E é sempre bom recebermos entrevistados aqui que sempre têm uma coisa importante a dizer para cada um de nós. E é claro, antes de começarmos a entrevista, saber um pouco de Rabelo. Como foi se tornar advogado? Isso já estava na veia ou foi apenas uma iniciativa, uma decisão, uma inspiração vinda da família? Na verdade, Fernando, nada na vida da gente acontece por acaso, né? A gente teve uma vida relativamente, não vou dizer pobre, mas bem limitada. E o meu sonho era fazer medicina. Mas nem tudo acontece na vida do jeito que a gente pretende. Eu, até por questões de ajuda, eu comecei a trabalhar em 1963. Não escondo isso de ninguém, muito menos do meu currículo. Eu comecei trabalhando como office boy no cartório Renato, aqui de Sorocaba, lá em 63. E a vida vai nos conduzindo. Acabei perdendo meu pai em 69. E aí praticamente uma parte dos sonhos acaba se exaurindo. E como eu trabalhava no fórum, eu comecei a também tomar gosto pelas coisas do direito. E num determinado momento da minha vida, eu resolvi que eu ia fazer faculdade de Direito. Fiz os meus cursos normais, acabei indo, sou professor primário formado, que era um curso que naquela época nós só tínhamos científico, clássico e normal. E como eu trabalhava o dia todo, eu teria que optar por um dos cursos que fosse o mais rápido e o menos trabalhoso, porque eu entrava praticamente às 7 horas no cartório e tinha dia que saía às 8 horas da noite. Naquela época eu já era escrevente de audiências, então eu ficava atrelado ao juiz ou ao promotor público. E acabei fazendo escola normal, fui aluno do Getúlio Vargas, me formei lá como professor primário. E acabei me preparando e fui e fiz o vestibular para a Faculdade de Direito e consegui a minha classificação. Passei, fiz o curso de forma regular, me formei em 75. O Alexandre tinha acabado de nascer, meu filho, que hoje é advogado comigo. Não era fácil, né? Com família, nada, inclusive. Com família e com tudo. Tinha me casado em 74 com a Ana Maria e este ano aqui nós fizemos 40 anos de casado. E aí eu resolvi, num determinado momento, em 76, eu resolvi começar minha carreira profissional. E assim aconteceu. E de lá para cá, as coisas fluíram desta forma. Entrei na vida pública um bom período. Governei o Rotary dentro da nossa região aqui também, num período que você já mencionou. E nada acontece por acaso. Nunca me deparei com a possibilidade de ter um escritório bem sucedido, um escritório em que eu tivesse o meu filho que desse continuidade. O Alexandre está praticamente desde 2000 comigo, então são 14 anos de formado, mais 5 de faculdade,
Vão lá quase 20 anos que o Alexandre está comigo. É o meu braço direito nos melhores e nos piores momentos. E eu também não acreditava nisso enquanto estudante de direito, porque via algumas coisas acontecer que não me levavam a esse raciocínio. Mas Deus também me deu essa felicidade de ter um filho formado, um filho que está comigo. O José Eugênio, meu filho caçula, é engenheiro, mora em São Paulo. Os dois são casados. Tenho 2 netos. Ah, já tem 2 netos. Tenho 2 netos maravilhosos, a Júlia e o Gabriel, que são filhos do Alexandre e da Andréia. O José Eugênio casou ano passado com a Tatiana. E as coisas fluem desse jeito, Fernando. E de repente a gente é convidado por vocês para estar aqui falando um pouco sobre... expor um pouco a vida da gente, que eu costumo dizer o seguinte, essa exposição, a mim particularmente, não me preocupa. Eu creio que tenho vamos dizer, uma característica muito própria formado nessa cidade onde eu nasci, me criei, né? Prosperei, mas eu também dei um pouco de mim de volta para a cidade que me acolheu, que me recepcionou naquele momento do meu nascimento e fez de mim um cidadão sorocabano, puro, da gema, como dizem aí, né? E a gente tem um comportamento na sociedade que é aberto, todo mundo... A melhor coisa que eu vejo hoje é o relacionamento que eu tenho com a cidade toda, praticamente. Não tem inimigos. Pode ser que tenha algumas pessoas que tenham contraponto comigo, porque às vezes eu sou muito duro, sou muito sincero, mantenho muito a minha posição, não sou radical, mas mantenho muito a minha posição, sustento ela. Mas eu convivo de uma forma aberta, você me conhece. Sim. Aqui dentro do jornal, fora do jornal, trabalhamos juntos, né, Fernando? É verdade. Um bom período. Então, a minha vida, eu costumo brincar, é o seguinte, é um livro aberto, aonde eu vou, não tenho nenhum problema. Não. E esse seu apreço pela medicina, você gostava mais de medicina legal na faculdade ou não? Não é bem por aí. A verdade é o seguinte, você, quando criança, você se espelha nos adultos. E o meu tio, Adolfo Valarelli, foi um médico aqui em Sorocaba há muitos anos. Ele era médico legista, foi um dos primeiros legistas de Sorocaba. E ele era meu padrinho de crisma, foi meu padrinho de casamento. E a nossa relação, até pela semelhança física, sempre foi muito grande. Porque, como diz a minha tia, a esposa dele que ainda vive, eu sou mais parecido com ele do que os próprios filhos. Então eu não sei se essa relação com aquele tio padrinho, né? Ele era irmão da minha mãe, me fazia olhar um pouco mais para o lado da medicina. Mas eu digo para você com toda certeza que acho que a minha vocação era ser advogado mesmo, como diz a Ana. Ana Maria fala, você não adianta discutir com um advogado, você sempre perde. Sem chance, né? Ela fala só isso, mas a gente não vive isso, porque nós estamos 44 anos juntos, entre namoro e casamento, e graças a Deus a gente tem uma vida familiar perfeita, com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas noras. Eu tenho ainda minha mãe viva, a Ana tem ainda só o pai vivo, então ela perdeu a mãe e eu perdi meu pai, e a gente vive de uma forma bem harmoniosa, bem gostosa, e a família ainda para nós é a base de tudo e é onde tudo acontece, Fernando. Muito bem, Rabelo, como que é essa história de entrar para a vida pública de fato? De você se envolver de maneira política também, na administração do Renato Amari, também você teve uma passagem na administração do então prefeito Vitor Lippe. Você pegou 2 administrações com perfis parecidos que depois foram se moldando, né? Como foi essa experiência para você na sua vida? Uma como secretário de Negócios Jurídicos e a outra depois como secretário de Governo. A gente costuma dizer, né, Fernando, que nada acontece por acaso. Eu gosto sempre de usar essa frase. O Renato foi sempre meu amigo. O Renato, no tempo que o Renato era solicitador acadêmico, que hoje são os estagiários de direito, eu era escrevente do judiciário. E normalmente o escrevente do judiciário sabia um pouquinho mais do que o advogado ou daquele que estava tentando se formar. Mas a minha relação com o Renato, com o pessoal da turma dele, minha tia, uma das minhas tias inclusive é formada na época do Renato, eu comecei a namorar a Ana no baile de formatura da turma do Renato. E as coisas vão acontecendo, acabei atendendo o Renato em algumas necessidades e o nosso relacionamento sempre foi muito bom. E por conta desse relacionamento, surgiram os pedidos de apoio.
Então, quando o Renato foi candidato a prefeito em 2000 e... Da primeira vez? Da primeira vez que ele não se elegeu. Né? Depois, quando foi candidato a deputado, pediu o nosso apoio. Eu, particularmente, entendia que a minha entrada na política poderia ter problemas com os meus clientes, porque eu advogo só para a empresa. E, normalmente, quem se contrapõe ao poder público, normalmente, são as empresas. Apoiei o Renato lá como deputado estadual. Apoiei o Renato como candidato a prefeito em 97. Junto com o Renato, resolvemos alguns problemas que tinham ficado na prefeitura. E por conta, eu acredito, da boa solução desses problemas, eu fui guindado e chamado a ser secretário de Negócios Jurídicos em 98. Sim. Assumimos a gestão, fizemos, eu acredito, que a pedido do Renato... E era uma Sorocaba totalmente diferente, né? Não, totalmente diferente, né, Fernando? Então, nós tínhamos ali, praticamente a pedido do Renato, alguns focos. O primeiro foco era voltado a resolver o problema de alargamento das avenidas da cidade. Então nós tínhamos gargalo na General Osório, nós tínhamos gargalo na Carlos Reynaldo Mendes, nós tínhamos gargalo na Itavuvu e, paulatinamente, nós fomos desatando esses nós. Então conseguimos abrir a General Osório de forma que ela saísse naquele binário que existe hoje. Existia, na época, eu não sei se você se recorda, um entrave na Itavuvu, um pouco depois da padaria ali da esquina, onde tinha uma chacrinha do SAI, que era um estreitamento, depois lá na frente ela reabria de novo. Então nós desapropriamos tudo aquilo. Existia um problema na Carlos Reynaldo Mendes, área do Estado, área do Clube de Campo. E nós fomos paulatinamente, junto com o Bolina, que era o secretário de obras, então, já em 99. E eram desapropriações complexas, né? Não era simples assim. Não era nada simples, Fernando. E o que nós fizemos? Fizemos um estudo de cada avenida, resolvemos alguns problemas que poderiam ter sido resolvidos de outra forma, ou poderiam ter sido resolvidos de uma forma que nós resolvemos, mas que ninguém pensou em resolver. Não vale a pena a gente entrar no detalhe. Sim. Entregamos então a General Osório, depois entregamos e liberamos a Itavuvu e depois liberamos a Carlos Reynaldo Mendes. Mas com um detalhe, ou alguns detalhes. Bolina e eu íamos para o chão da obra. Íamos amassar barro para saber o que estava acontecendo lá. Não ficava no gabinete. Fernando Frucal, secretário de Finanças de então, todas as reuniões eram marcadas ou no meu gabinete ou no gabinete do Fernando. Pelo volume que nós fizemos de desapropriação naquela época, nós tivemos 2 ou 3 procedimentos judiciais só. Os outros todos nós resolvemos na mesa, negociando, pagando, tá, com os recursos da própria prefeitura, e deixamos então praticamente tudo pronto, que são essas 3 grandes avenidas. Deixei a gestão do Renato em 2001, com a contrariedade do Renato, porque eu tinha feito um pacto com ele que eu seria governador do Rotary a partir de 1º de julho de 2001. Então deixei a prefeitura finalzinho de março, começo de abril, fui trabalhar na minha governadoria do Rotary, terminei ela em 2002 e lá por maio de 2004 o Renato me trouxe de volta, porque era da vontade dele e a vontade dele praticamente se cumpriu, que todos aqueles secretários que estiveram com ele voltariam para terminar a gestão. E aí sobrou mais um problema. Eu voltei como secretário de governo e aí nós tivemos alguns problemas na desapropriação da Avenida São Paulo. E daí quem foi resolver? Renato falou, Rabelo, vai lá e resolve. E todos os pedidos do prefeito eram seguidos à risca. Não tinha aquele negócio, eu acho. Quem achava era o prefeito. A determinação era do prefeito. E fomos e resolvemos o problema da Avenida São Paulo, tanto é que, eu não me lembro se foi o CETESB, DPRN, que embargou a obra, e em 24 horas a obra estava desembargada, paga eventuais despesas de multas por infração, e resolvemos o problema, entregamos a Avenida São Paulo, e me lembro bem que o secretário de Transportes veio na comitiva do governador, e o Renato falou, Rabelo, você leva o secretário, e eu levei o secretário no meu carro. E nós fizemos a entrega da Avenida São Paulo ali na frente do Granja Olga. Isso.
O secretário vira para mim, a gente estava subindo a Avenida de São Paulo, ele falou, Rabelo, eu nunca inaugurei uma obra desse jeito. Como assim, secretário? Está inteirinha pavimentada, está inteirinha com guia e sarjeta, está inteirinha com gradil, está inteirinha pintada e está inteirinha gramada. Mas, secretário, esta é a forma Renato Amari de administrar uma cidade. E o secretário, na inauguração, também comentou esse fato, junto com o governador. E aí nós terminamos a gestão do Renato. O Vitor, na época, era meu vizinho de frente, nós morávamos ali no Campolim, me pediu para que eu continuasse na gestão, eu continuei na gestão, e em 2008, salvo engano, acho que 2006, perdão, 2006, o Renato veio à prefeitura e solicitou ao Vitor que ele disponibilizasse o João Paulo Correia e eu, para que fôssemos trabalhar na campanha do Renato. E assim aconteceu, fomos lá para a campanha do Renato, elegemos o Renato naquela época com 100 e poucos mil votos. 180 mil 180 mil votos. Eu acredito, se a minha cabeça não está falhando, dos 655 municípios do estado de São Paulo, o Renato foi votado praticamente em 600, de um voto até o expoente. Né? E aí eu entendi, ajudamos também dentro da campanha da Maria Lúcia, porque nós estávamos dentro do projeto total. E aí com a eleição do Renato e com a eleição da Maria Lúcia, nós deixamos a vida pública. Não é questão de aposentar. É que, na verdade, eu brinco com os meus amigos, eles falam assim, Rabelo, o que você está passando no cabelo? Eu falo, eu passo política no cabelo, porque quando eu assumi a prefeitura em 98, eu tinha cabelos pretos. Tá? Não eram tão tintos, mas eram pretos. E quando eu deixei a prefeitura, os meus cabelos estavam brancos. Mas valeu a pena. Costumo sempre dizer o seguinte, tudo aquilo que Sorocaba me deu desde o momento em que eu nasci, me criei, me formei, fui para a prefeitura depois de quase 12 anos de atividade profissional, eu acredito que eu devolvi para Sorocaba. Eu acho que Sorocaba merecia que eu me doasse um pouco para ela, para pagar tudo aquilo que Sorocaba me deu e que ainda vai continuar me dando, continua dando para os meus filhos, fatalmente deve continuar dando para os meus netos. Então eu acho que é desse jeito que a gente se comporta, Fernando. Não me arrependo de nada, muito pelo contrário, fico muito feliz. Primeiro de estar aqui com você, porque nós trabalhamos juntos no comitê do Renato da Maria Lúcia um bom tempo. Mas o que me deixa mais satisfeito, que como a gente anda em todos os lugares, a gente encontra muita gente. E os meus advogados na prefeitura, eu tinha um grupo grande de profissionais comigo, aonde me encontro perguntam se eu volto. Então, se existe a pergunta, se volta, é porque alguma coisa boa deixou. É verdade. E então eu fiz dessa passagem minha uma aprendizagem. Eu acho que isto abriu outros horizontes para mim, inclusive na minha vida profissional, porque o direito administrativo e o direito público não eram um direito que estava no meu cardápio, se a gente pode falar assim, ou não estava no nosso follow-up, como dizem os mais requintados, eu não sou requintado. Então, isto agregou bastante coisa para mim. E não me arrependo. Voltaria a fazer? Sinceramente, não sei. Por que eu não sei? Uma interrogação. Por que eu não sei? Primeiro que a minha vida ela foi sempre pautada nas decisões de forma tripartite. Não é a minha opinião, é a minha relação, o meu posicionamento, mas eu discuto ele com a minha esposa e discuto ele com os meus filhos. Se houver concordância, está tudo bem. Se não houver concordância, não adianta eu querer. E se um dos dois blocos estiver discordante, eu também não faço. Tem que ser 100%. Então, isto faz com que a gente também fortaleça a família e continue tendo um equilíbrio nas ações que você vai tomar. Porque tudo aquilo que você faz de forma arrojada, às vezes você se arrepende. E eu digo com sinceridade, nunca me arrependi de nada que eu fiz na minha vida até hoje. Falando um pouco de Rotary, o Rotary completou este ano 109 anos e já teve todo aquele calendário de celebrações, de eventos que vocês normalmente fazem. Explica um pouco para o telespectador o que é o Rotary, para que ele veio e como que foi esse trabalho para os 109 anos do Rotary. Verdade, Fernando, isso são coisas que acontecem na vida da gente.
eu fui chamado para ir para o Rotary em 1974, logo depois que eu me casei. O tio da Ana, Osmar Guimarães, um oftalmologista famoso aqui em Sorocaba, me convidou para ir para o Rotary. Eu falei: Osmar, é o momento de crescer profissionalmente, eu tenho meus filhos, uma vida que eu estou começando, uma vida a dois, vamos aguardar. Acabou chegando o momento, isso aconteceu em 1991, estão fazendo aí 23 anos, né? E isso desencadeou um outro processo na minha vida que para mim também foi muito importante. E eu acho que é importante para todas as pessoas. O homem, ele não pode ficar focado só naquilo que ele faz o dia todo. Ele tem que ter uma válvula de escape, tem que ter um momento em que ele bloqueia o seu raciocínio do cotidiano e pensa em outras coisas, principalmente quando vai pensar para o bem. E foi o que aconteceu comigo. Em 91, eu fui convidado, entrei no Rotary Clube Sorocaba Leste, meu padrinho é e vai continuar sendo o pediatra dos meus filhos, do Dr. Edgar Steff, e fui para lá sem nenhuma pretensão, era para ser um rotariano. Só que, para quem me conhece, eu procuro fazer as coisas com bastante emoção e me doar. E eu fui começando a interagir dentro do Rotary, e em 94 eu já estava envolvido com uma série de coisas. 95, 96, 97, 98 assumi a presidência do meu clube. 98 fui indicado para ser governador 2000, 2001. Mas como veio o convite do Renato, e o Renato precisava do nosso trabalho, eu abdiquei desse prazo e deixei para fazer a governadoria 2001, 2002. Então, se você analisa, isto foi vertiginoso dentro do Rotary. Não me arrependi também, tá? E a gente vem trabalhando hoje em outras esferas, a gente já trabalhou a nível Brasil para o Rotary. E o que é o Rotary? O Rotary, na verdade, é uma organização de prestação de serviço, é um clube de prestação de serviço. Ele não mede religião, não mede cor, não mede raça, não mede absolutamente nada, não interfere, é totalmente apolítico, não tem interferência política nenhuma, muito pelo contrário, ele sugere a adoção de políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida. É diferente. Né? O Rotary é uma organização que tem um respeito, e nós estamos falando hoje com 109 anos já completado, o respeito do Rotary é tão grande que é a única organização não governamental que tem assento definitivo na Organização das Nações Unidas, na ONU. O Rotary tem uma rede mundial que atinge 1.300.000 associados em 220 países. E esta rede é a responsável, por exemplo, por o maior programa de saúde do mundo, que é a erradicação da poliomielite. E por que o Rotary nessa empreitada? O Rotary, em 1980 mais ou menos, fez uma campanha de vacinação em massa para atender o povo das Filipinas. E conseguiu, em tempo recorde, fazer essa vacinação em massa. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, e mais a ONU, chamaram o Rotary para emparcerar nos trabalhos da polio. Por quê? Se a ONU for para algum lugar, ela vai vacinar só aquele lugar, o CDC também. E o Rotary, com toda a sua organização distribuída em todos os lugares do mundo, seria muito mais fácil atingir todos os pontos praticamente ao mesmo tempo. Vou voltar, puxar da minha memória, não sei se ela está boa. Em 1985, quando começou esse programa da polio, nós tínhamos alguma coisa em torno de 500.000 crianças infectadas no mundo todo. Então, se você olhar o mapa mundi assim, vamos pensar um pouquinho no mapa mundi, era só uma ponta dos Estados Unidos que não estava pintada de vermelho. Esse programa veio acelerado, com muito recurso de todo mundo, CDC, da ONU, de todos os parceiros da Organização Pan-Americana de Saúde, de todos os governos, mas recursos do Rotary também. De que forma recursos do Rotary? Recursos que o Rotary vai buscar dos seus rotarianos. Então todo mundo acha que a gente janta, a gente só faz isso, né? Cada jantar tem um escopo. Né? Cada jantar tem um escopo. A receita daquele jantar é para compra de um equipamento, é para aquisição de vacinas, é para doação à Fundação Rotária, para que ela hoje possa fazer o pagamento das vacinas que ainda nós usamos no Paquistão, na Nigéria e no Afeganistão, correto?
Então, o Rotary tem esse viés. Todo mundo acha que a gente não faz absolutamente nada, mas a gente faz. Eu hoje estava numa emissora de rádio e comentando. Nós temos um programa quase que fixo de ajuda à Santa Casa de Sorocaba na parte de equipamentos. Equipamentos de porte, mamógrafo, ultrassom. Hoje nós estamos trazendo para eles, terminando de fazer uma importação de um dosímetro que é usado no tratamento de oncologia. Nós temos projetos menores que atendem pequenas Santa Casas, pequenas comunidades, mas que ninguém vê. Por quê? Porque às vezes a gente não conta o que a gente faz. Né? E o Rotary então tem esta mágica pela mão da Fundação Rotária de nos propiciar que a gente faça tudo isso. E isso, Fernando, tirando o direito à parte, tirando as discussões profissionais à parte, isso traz uma paz interior, uma calma, uma tranquilidade, uma sensação de que eu cumpri o meu dever além do que eu precisava cumprir. Quando você faz um projeto, por menor que ele seja, uma brinquedoteca para uma escola de uma pequena cidade, e que você vê aquele brilho nos olhos das crianças, quando vê aquilo tudo novo, tudo bonito, quem deu? Não fui eu, não foi o meu clube, aquilo é a mão do Rotary que está lá. E a mesma coisa acontece quando os projetos são grandes. Né? A mesma coisa deve acontecer quando o Rotary vai lá para a África e fura um poço, tá? Num lugar que não tem água, e dá água a esse poço. Então, esta é a mágica do Rotary. E só entende isto quem participa. E eu costumo dizer o seguinte, quem passar na sede do Rotary, na Rua da Penha, 112, a porta está aberta, o elevador está destrancado, a escada está franqueada, é só subir, que as reuniões nossas são abertas. Vamos conhecer um pouquinho do que a gente faz lá. Não é utópico. Eu digo para você que não é utópico. Não é mandar dinheiro para o exterior. Porque a cada dólar que o Brasil manda, ou arrecada, hoje não manda mais, por causa do problema de divisas, a cada dólar que o Brasil arrecada no Brasil, para a Fundação Rotária do Rotary Internacional, a Fundação Rotária nos retorna 5 dólares. E é por isso que a gente consegue fazer essa mágica. E é por isso que nós, no dia 22 e 23, comemoramos de uma forma muito grande o aniversário da organização. Ela foi tão grande que tivemos uma grande carreata em Sorocaba. Nós tivemos trabalho, Fernando, em todas as mídias, sem nenhuma exceção. Desde o jornal, que é a mídia mais antiga, e o rádio, a televisão, as redes sociais, a outdoor, a mídia indoor, a painéis eletrônicos. Né? E por que a gente faz isso? Porque a população precisa entender o que o Rotary faz em benefício das suas comunidades. O nosso fundador, ele não acreditava na internacionalidade do Rotary. Ele achou que aquela situação da fundação ia ficar distrito a Chicago, nos Estados Unidos, em 1905. Mas a coisa tomou uma proporção tão grande que, para a gente ter uma ideia e uma noção do tempo, o Rotary Clube de Sorocaba, que é o Rotary mais antigo da nossa cidade, ele tem 73, 74 anos de existência. O Rotary Clube de Sorocaba Leste, que é o meu Rotary, neste ano nós estamos completando 50 anos de existência. E é outra coisa que também é muito complexa na nossa organização. Nós temos que entregar para quem vai nos suceder o Rotary da mesma forma que nós recebemos quando chegamos lá. Muito bem. Rabelo, chegamos ao final do nosso programa, meia hora, falando um pouco sobre a sua vida, sobre a sua carreira também, sobre o trabalho do Rotary. E, claro, tem muitos assuntos mais para serem tratados sobre o Rotary e haverá outras oportunidades que você será convidado para falarmos a respeito, principalmente também a questão do intercâmbio, entre outras ações desenvolvidas pelo Rotary, que é marcante. Muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Eu que agradeço mais uma vez a Fundação Baldino do Amaral, na pessoa do nosso querido amigo Laelso Rodrigues, e deixo o site do Rotary para quem quiser consultar, www.rotary4620.org.br. Obrigado a todos, Fernando, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho e pela amizade. Muito bem, nós agradecemos também e parabéns pelo trabalho magnífico que vocês fazem na sociedade. O Vida Pública de hoje conversou com o advogado José Domingos Valarelli Rabelo.
O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos, que estreia aqui na nossa equipe neste programa com o Rabelo. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.